Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos desse domingão, grade de jogos bem grande como a gente sabe, final de semana é dia de forrar. A nossa sexta-feira foi uma forra, já vou trazer o resultado para vocês acompanharem. Mas antes aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação. E caso você goste dos meus palpites, deixa aquele like, fechou? Sem muita enrolação, hoje a grade é grande, bora lá analisar os jogos desse domingão. Bom, minha tropa, aqui tá o resultado da nossa sexta, tá? Teve alguns greens e alguns reds, a maioria das operações simples que eu indiquei pra vocês deram green. Eu não vou ficar muito aqui passando um por um, porque a gente demora muito tempo. Ultimamente ele tá demorando entre 3 a 4 minutos só pra eu passar a planilha pra vocês, então o que eu vou fazer? Vou deixar o link na descrição, você pode acessar e ver o modo leitor, você vai ver os palpites que deram green, os palpites que deram red. Tem gente que reclamou no último vídeo e falou assim, ele contabiliza os cartões que deram green, mas não contabiliza que o bilhete todo deu red. Tropa, as pessoas montam os bilhetes diferentes. Tem pessoas que só operam em cartões, aí ela pega o jogo do Argentinos aqui Júnior, monta esse cartão, pega aqui o jogo do Ceará, monta o cartão e pega aqui o outro jogo do Criciúma com o Atlético Goianiense e monta um cenário de cartões com ódio em 70. Então eu sou obrigado a contabilizar qual o palpite que eu trouxe para vocês que deu green e qual que deu red. Porque a pessoa reclamou, eu opero no mesmo jogo para os 3 cenários. Aí se um der red, eu tomo red no bilhete todo. Obviamente, vai tomar red no bilhete todo. Mas não é porque você tomou red que todas as operações todo mundo fez do mesmo jeito. Então tem até um vídeo aqui no canal ensinando vocês 3 jeitos diferentes de montar os bilhetes. Tem diversas formas de vocês trabalharem aqui com os meus palpites, fechou? Então eu sempre vou contabilizar. O que deu green, o que deu red. Eu não vou contabilizar porque uma operação daquele jogo deu red, eu vou contabilizar o jogo todo. Eu não vou fazer isso. Fechou? Era isso aqui. Bora lá agora analisar os jogos desse domingão. Nosso próximo jogo é pela rodada 38, última rodada da La Liga. Esse jogo às 13h30, Real Madrid enfrenta o Atlético Bilbao. O Real Madrid não tem mais o que buscar na classificação, a cotação tá 1.85, porque é um time mais forte, vai jogar em casa, contra o modo 4 ao visitante. Se a gente conferir na classificação, o Real Madrid não tem mais o que buscar, não tem mais risco de sair aqui da vaga da Champions, já tá com a vaga garantida, 77 pontos, se vencer vai a 80. Já o Atlético Bilbao tá disputando aqui uma vaga na Liga da Conferência Europeia. Essa vaga atualmente é do Osasuna, mas se eles vencerem ou empatarem, eles vão para 51. Embora aqui embaixo, tropa, tem vários times de olho aqui nessa vaga da Liga da Conferência Europeia. Mas em questão de relevância, tem uma certa relevância aí para o Atlético Bilbao esse jogo. Fechou? Por esse aspecto, o que eu vejo? Eu vejo jogo para poucos gols, tá? Menos de 4,5 ou menos de 3,5 para quem quiser arriscar. Os últimos 5 jogos do Atlético Bilbao fora de casa, a maioria deu menos de 3,5. Apenas um aqui foi 5-1. Já o Real Madrid, a maioria dos jogos também em casa deu menos de 3,5. Como não é um jogo muito relevante para eles, eu vejo um jogo para pouca pressão. Não vejo um jogo para muita pressão do Real. Por isso eu vejo jogo para menos de 3,5. Os últimos 4 deu menos de 3,5. Tá com uma cotação interessante para operação simples, esse menos de 3,5. Para quem quiser se arriscar um pouco mais, odd de 1,53, operação simples. E o menos de 4,5 para bilhete personalizado com uma odd de 1,20. Fechou? No cenário de escanteios, o Real Madrid tem uma média de 5,8 escanteios e o Atlético Bilbao 5,8 também. Para mim é jogo para mais de 6 pela importância aí do Atlético Bilbao. E no cenário de cartões, 1,6 do lado do Real Madrid contra 2,6 do lado do Atlético Bilbao. Eu vou operar para mais de 3 cartões. Acredito que aconteça mais de 3. Quem não quiser, porque é um jogo pouco relevante, vai para menos 8. Menos 8 cartões. Do lado do Real Madrid ali, por esse aspecto pode ser que dê menos 8. Embora tenha relevância do lado do Atlético Bilbao, por isso que eu vou para mais de 3, fechou? Deixando muito claro. Nosso próximo jogo também pela rodada 38, o Real Sociedade enfrenta a equipe do Sevilha. O Real Sociedade é o favorito, jogando em casa, a cotação tá 1.65, contra o mod 5 aí a favor do Sevilha. Esse jogo às 13h30 da tarde. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, tropa, o Real Sociedade está em quarto, 68 pontos, não perde mais a vaga da Champions, não tem mais o que buscar, não é um jogo muito relevante. 49 gols marcados em 37, tem uma média interessante de gols marcados. E o Sevilha em 11º, é aquilo que eu falei, Esses times aqui, esses do Osasuna até o Rayo Vallecano, todos eles teriam que perder e o Sevilha teria que vencer para conseguir uma vaga na Liga da Conferência Europeia. Acho muito difícil, mas tem um pouco de relevância, não sei se o Sevilha vai querer brigar por essa vaga. Pela chance ali, eles sabem que é muito nula, tem que dar várias zebras ali desses jogos aqui para conseguir uma vaga,
mas eles vão brigar até o fim, é a última rodada, então vejo aí talvez uma pressão maior do time do Sevilha. Embora é o Real Sociedade em casa, né, vem muito bem, ó, 4 vitórias e um empate, é uma equipe embaçada. Dos últimos 5 jogos, 4 de 5 deu menos de 3,5, vejo o jogo parelho aqui para under goals. Dos últimos 4 de 5 aqui do Sevilha fora, vem muito bem também, 3 vitórias e 2 empates, hein, tropa? E a maioria deu menos de 3,5. Os últimos 5 jogos deu menos de 3,5 gols. Em confrontos diretos, vamos dar uma olhadinha. Os últimos 4 de 5 jogos deu menos de 3,5. Vamos lá. 2 cenários para vocês. Operação personalizada, menos de 3,5, certo? Odd 1,40 para operação personalizada aí para menos de 3,5. E quem quiser se arriscar um pouco mais, o menos de 2,5 com uma odd 2. Uma odd 2 para menos de 2,5. Pode ser aí que o Real Sociedade segure muito bem as pontas contra o Sevilha, que tem uma certa relevância para eles. Então, para mim, menos de 2,5 tem um certo valor, até porque os últimos jogos que a gente viu ali em confrontos diretos, a maioria também deu menos de 2,5. Já no cenário de escanteios, o Real Sociedade tem uma média de 4,5 escanteios por jogo e o Sevilha 3,5. Eu vou operar para menos 13 escanteios. A média das equipes é muito baixa, por mais que seja um jogo relevante para o Sevilha, eu vou operar para menos 13. E no cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Real Sociedade contra 3,3 do lado do Sevilha. Eu vou operar para mais de 3 cartões na partida. Da La Liga, a gente vai agora para a Série A da Itália, a última rodada aí também dessa competição. A Napoli enfrenta o Sampdoria, jogo às 13h30. A Napoli, para vencer com uma odd 1,18, é a líder do campeonato, já foi campeã, contra o Lanterna, que já está rebaixado, que é o Sampdoria. Apresentou um futebol ridículo nessa temporada a equipe do Sampdoria. A cotação tá 13 para eles vencerem. Olha só o desempenho da equipe, tropa. A Napoli, em primeiro, 37 jogos, venceu 27, 75 gols marcados em 37 jogos e sofreu 28. Tá com 87, se vencer vai a 90. Vai fechar aqui com uma pontuação monstruosa, hein? Já aqui o Sampdoria, 20º colocado, 37 jogos, venceu apenas 3 jogos, empatou 10 e perdeu 24. 24 gols marcados em 37 e sofreu 69. Tá com 19 pontos. Se vencer, vai a 22. Sinceramente, tropa, a vitória seca a Napoli com aquela cotação tá baixa, né? Odd 1,18, quem quiser pegar. É o que eu computaria aí para bilhete personalizado, não tem, as odds não estão muito bacana para operar nesse jogo. Quem não quiser fazer nada também não faz nada, porque as cotações estão muito propícias a Napoli. Talvez aí para quem quiser pegar um gol no primeiro tempo, odd 1,20 para quem quiser fazer um gol no primeiro tempo, veja esse valor. E para quem quiser se arriscar um pouco mais, ambas marcam não, para ambos não marcarem. Acho difícil aí o Sampdoria marcar contra a Napoli. Vem de 4 derrotas na Race e um empate. A maioria dos jogos não marcou, ó. Dos últimos 5, 3 de 5 não marcou. E nos outros 2 jogos só marcou apenas um gol. Contra a forte equipe da Napoli, eu acho difícil aí o Sampdoria marcar, ainda mais porque tá jogando fora de casa. Quem quiser arriscar um ambas não marcam, vamos dar uma olhada aqui na odd. Odd 1,91 para ambos não marcarem. Talvez aí só a Napoli vá marcar e vença aí sem gol do Sampdoria. É o que eu vejo nesse jogo. Eu colocaria talvez aí 1% da minha banca nesse ambos não marcam. Fechou? É uma equipe muito fraca, por isso eu vou computar esse ambos não marcam. Beleza? No cenário de escanteios, a Napoli tem uma média de 7,5 escanteios e o Sampdoria 3,2. Eu vou operar para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,1 do lado da Napoli contra 2,9 do lado do Sampdoria. Aqui eu vou operar para menos 7 cartões. É o que eu faria aqui, menos 7. Vamos para o primeiro jogo aqui do Campeonato Brasileiro, rodada número 9, às 16 horas, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino. A cotação para o Fluminense é 1,75, é uma odd interessante, contra uma odd 4,75 ao Red Bull Bragantino. Vem bem fora de casa o Red Bull, já vou mostrar para vocês o resultado, mas antes vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Fluminense em oitavo, 8 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3, 12 gols marcados em 8 jogos e sofreu 8. 13 pontos, se vencer vai a 15, pode chegar aqui no G4, dependendo do resultado das outras equipes. E o Red Bull Bragantino também, com 13 pontos, está em 10º, 8 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Uma dupla chance a favor do Fluminense faz sentido, porque o Fluminense aqui venceu 4 e empatou 1. De 8 jogos, perdeu apenas 3. Já o Red Bull venceu 3, empatou 4, empatou bastante e perdeu 1. Fora de casa ainda, o Red Bull Bragantino empatou bastante, ó. 3 empates e 2 vitórias. Jogo para mais de 1,5 é jogo para mais de 1,5. Os últimos 5 jogos o Red Bull Bragantino marcou todos fora de casa. Já o Fluminense em casa vem de 3 vitórias e 2 empates. A maioria dos jogos deu mais de 1,5, um cenário que nos atrai para mais de 1,5. E uma dupla chance ao Fluminense para mim também faz sentido. Tá, vamos dar uma olhada aqui no mais de 1,5.
Odd de 1.25 é o que eu vou contar para vocês para bilhete personalizado. Dupla chance, vamos ver, odd de 1.18, eu vou na vitória seca aí com uma odd de 1.75 para operação simples, beleza? Pelo futebol que o Fluminense vem apresentando, embora tenha caído da Copa do Brasil para o Flamengo, eu vou me arriscar agora porque eles vão estar focados no Campeonato Brasileiro. Essa odd de 1.75 é uma odd que me anima, então eu vou fazer, fechou? Já no cenário de escanteios, o Fluminense tem uma média de 7.7 escanteios e o Red Bull Bragantino 6.6. Para mim é jogo para mais de 7 escanteios. E no cenário de cartões, 2.5 cartões do lado do Fluminense contra 2.9 do lado do Red Bull Bragantino. Aqui para mim é jogo para mais de 3 cartões. É o que eu faria aqui nesse jogo em cenário de cartões. O nosso próximo jogo também pelo Campeonato Brasileiro é entre Grêmio e São Paulo às 16 horas. Rodada também número 9. Cotação aqui 2.25 a favor do Grêmio contra uma odd de 3.30 a favor do São Paulo. Para mim vai ser um jogo bem parelho. As duas equipes ali estão próximas na pontuação e vem jogando um futebol bem bonito aí de ser assistido. O Grêmio deu uma melhorada bastante e o São Paulo vem muito bem. Na classificação, se a gente der uma olhada, o São Paulo está em terceiro, 8 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 1, 14 gols marcados, tem uma média interessante de gols marcados e sofreu 7. Está com 15 pontos, se eles vencerem vão a 18. Já o Grêmio em quinto, 8 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 2, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. A defesa do Grêmio sofreu um pouco mais gols do que a do São Paulo. O São Paulo tem uma média de gols melhor e de gols sofridos também é menor. Tá com 14 pontos o Grêmio, se vencer vai a 17. Jogo bem parelho porque o Grêmio vai jogar em casa, né? Por esse aspecto eu vejo um jogo equilibrado. Os últimos 5 jogos do Grêmio, ó, 4 empates em casa e uma vitória. A maioria dos jogos aí deu menos de 3,5, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5 e os últimos 4 de 5 deu mais de 1.5 gols para quem quiser fazer. Quem analisar aqui e ver que é jogo para over, vai para over. Eu vejo o jogo mais para under por ser um jogo mais equilibrado no meu ponto de vista. Ainda mais porque o São Paulo sofreu poucos gols e vai jogar fora de casa. Os últimos 5 jogos do São Paulo, ó, 3 empates e 2 vitórias. Os últimos 5 deu menos de 3,5 e os últimos 3 deu mais de 1,5. Fica a critério de vocês aí, tá, tropa? Quem quiser fazer mais de 1,5, a tropa do over, vai pro over aí, pra depois não falar, pô, Léo, eu fui pra under junto contigo e tomei head. Daí não adianta reclamar, tá? Eu, Léo Freitas, prefiro pegar o menos de 3,5 aqui nessa partida. Pra mim não é jogo pra mais de 3 gols. Se a gente der uma olhada também em confrontos diretos, vamos conferir. Os últimos 3 jogos, todos eles deu mais de 1,5. Ó, pra quem quiser ir pro over, também tem cenário pra over e todos eles deu menos de 3,5. Me agrada ir pro under, né, tropa? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas cotações. Mais de 1,5, vamos dar uma olhada para a tropa do over aí. 1.33 para quem quiser fazer. E o menos de 3,5 aqui, ó, de 1.25. Eu vou para o menos de 3,5. Operação simples, empate anula aí a favor do mandante, que é o Grêmio, jogando em casa aí. Como a gente viu ali, ó, vem de 4 empates e uma vitória. Empate anula, se empatar, devolve. Mas o Grêmio em casa, do jeito que vem, pode ser que vença a equipe do São Paulo. Para a operação simples é o que eu faria. Quem não quiser fazer essa operação simples, vê alguma coisa para escanteios, talvez mais de 9 ou mais de 8, dependendo da cotação, tá? Vamos dar uma olhada aqui na odd para o empate anula, 1.57 para quem quiser fazer. No cenário de escanteios, o Grêmio tem uma média de 7.7 escanteios e o São Paulo 6.3. Eu vou operar para mais de 7 cantos. E no cenário de cartões, 2,4 do lado do Grêmio contra 3,2 do lado do São Paulo. Como é um jogo muito equilibrado das duas equipes, eu vou para mais de 3. É um jogo também importante para elas. Então mais de 3 cartões ali, beleza? Nosso próximo jogo também pela rodada 38 da La Liga. Agora a gente voltou para a Europa. Pegamos um jatinho e voltamos para a Europa. Às 16 horas, o Real Betis enfrenta o Valência. Odd 2,63 a favor do Betis contra uma odd 2,50 a favor do Valência. É um jogo muito importante para o Valência porque está beirando ali a zona de rebaixamento. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Betis está em sexto, já não tem mais risco de perder a vaga na Liga Europa, então tá tranquilinho aqui o Betis, vai jogar para cumprir tabela. Já aqui a situação do Valência, ó, tá com 41 pontos. O Valladolid tá com 39. Digamos que o Valladolid vença, vai a 42. O Valência precisa empatar no mínimo ou vencer. Esses times todos aqui, ó, do Cádiz, Getafe e Valência, eles têm que empatar ou vencer para não ter risco de serem rebaixados. Se esses 3 times aqui, o Valladolid, o Celta de Vigo e o Almeria vencem, já complica a situação do Valência. Então o Valência tá meio que com uma corda ali, pode ser puxado para o tapete e ir para a zona de rebaixamento, ser rebaixado. Fechou? Então é um jogo importante para eles. Eu vejo jogo para poucos gols porque o Valência vai jogar fora de casa. Fora de casa, o Betis vem segurando bem as pontas também, se a gente vê, ó. Dos últimos 5 jogos do Betis em casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate.
A maioria dos jogos deu mais de 1.5 gols e a maioria também deu menos de 3,5. Os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5 e os últimos 3 de 5 deu mais de 1.5 gols. Já o Valência fora fez aqui, ó, poucos gols, vem de 3 derrotas e 2 vitórias, todos eles deu mais de 1,5 e todos eles deu menos de 3.5. O Betis, na classificação, se a gente vê, ó, é uma equipe que sofreu quantos gols? Sofreu 40 em 37, sofreu praticamente um gol por jogo. Então não tem uma média de gols sofridos muito alta. Por esse aspecto, jogando em casa ainda, eu vou operar para menos de 3,5. Quem não quiser, vai pro over aí também, pelo cenário de ser um jogo importante pro Valência. Odd 1.22 para mais de 1,5. E para bilhete personalizado que eu vou computar na minha banca, menos de 3,5 com uma odd 1.44. Tá numa cotação interessante. Aqui eu não vou nem trazer operação simples. Para mim vai ser isso aí, esse menos de 3,5. Computa ali alguma coisa com escanteios e cartões, já dá uma odd de 1,70, uma odd bacana para operar. Então não vou trazer operação simples aqui nesse caso, fechou? Já no cenário de escanteios, o Real Betis tem uma média de 4.3 escanteios e o Valência 4.6. Eu vou operar para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 2 cartões do lado do Betis contra 1.7 do lado do Valência. Para mim também é jogo para mais de 3 cartões. Para a gente se despedir da rodada da La Liga, o último jogo, Celta de Vigo versus Barcelona, às 16 horas, última rodada. A cotação para o Celta de Vigo, 2.55 contra uma odd de 2.50 a favor do Barcelona. Barcelona já foi campeão, vai jogar para cumprir tabela, jogar fora de casa ainda. 37 jogos, 69 gols marcados e 18 gols sofridos. É uma equipe que sofreu pouquíssimos gols nessa temporada, hein, tropa? Já aqui o Celta de Vigo, ó, tá com a corda no pescoço, mesma situação que eu falei recentemente do Valência, porém tá com um ponto a menos. Então, para eles ficarem tranquilinho, eles têm que vencer. Se eles vencerem ali, vão a 43. Aí eles escapam aí dessa zona de rebaixamento que tá bem próxima. O Valladolid tá com 39. 37 jogos o Celta de Vigo, 10 vitórias, 10 empates, 17 derrotas. 41 gols marcados em 37 jogos e sofreram 52. Sinceramente, tropa, vejo jogo para mais de 1,5. Pode ser que o Barcelona marque aí fora de casa. Marcou na maioria dos jogos fora de casa, se a gente der uma conferida nisso, ó. Nos últimos 4 de 5 fora de casa marcou. Vem aqui num certo desequilíbrio, já abandonaram, já venceram, né? Já foram campeão. 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A maioria dos jogos aqui marcou em casa, certo? Então eu vejo jogo para mais de 1.5. Mais de 1.5 gols eu acho interessante. Se a gente der uma olhada na cotação, 1.22. Eu faria esse mais de 1,5 para bilhete personalizado. E para operação simples, talvez eu faria um ambas marcam. Acredito que o Barcelona possa marcar. Como a gente viu ali nos últimos jogos, a maioria marcou fora de casa. Então ambas marcam com uma cotação 1,62. Eu vejo valor aí, por isso eu vou contar para a operação simples. Já no cenário de escanteios, o Celta de Vigo tem uma média de 6.5 escanteios e o Barcelona 4.2. Eu vou operar para mais de 6 escanteios porque é um jogo importante para o Celta de Vigo. Eu acredito que eles pressionem mais a equipe do Barcelona. Já no cenário de cartões, 1.5 do lado do Celta de Vigo contra 2.8 do lado do Barcelona. Por mais que seja um jogo importante para a equipe do Celta de Vigo, eu não vou para muitos cartões. Eu vou para menos 7. Quem não quiser operar em under nesse jogo, pela importância do Celta de Vigo, vai para mais de 2 ou mais de 3. Mas eu vou para menos 7 cartões aqui na partida. Nosso último jogo aqui da Europa, Roma versus Spezia. Isso aqui também, a última rodada da Série A da Itália, às 16 horas. A Roma, tropa, é um jogo importante para eles, odd 1.95 contra uma odd 3.80 a favor do Spezia. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, a Roma está em sexto colocado, 37 jogos, 60 pontos. Eles estão aqui ó, com a Juventus na cola, de olho numa vaga da Liga Europa. Então se a Juventus vencer, vai a 62. E se a Roma vencer, vai a 63. Já dá uma garantida e bota o Atalanta aqui em risco com a Juventus. Por isso é um jogo muito importante para eles. Para o Spezia também é um cenário muito complicado, porque está aqui ó, em 17º, 37 jogos, está com 31 pontos. Mesma quantidade de pontos do Verona. Se o Verona vencer, o Verona vai jogar em casa. Se eles vencerem, vão a 34. E se o Spezia não vencer, vai ser puxado aqui para a zona de rebaixamento. É um jogo tenso. É um jogo tenso, hein, tropa? Duas equipes que precisam muito do resultado. Para mim, tem um favoritismo pela Roma aí, pela questão da quantidade de gols marcados. 48 gols em 37 jogos, sofreu 37. Já o Spezia fez 30 gols em 37, é uma média bem menor do que a Roma. E a Roma vai jogar em casa. Então eu faria a dupla chance. Dupla chance a Roma 1.25, para mim tá bacana. E para quem quiser pegar uma operação simples, resultado final a 1.95. De preferência leva para ao vivo para ver como que a Roma vai começar, mas eu vejo muita pressão pegando do lado da Roma. Então eu faria essa vitória seca a 1.95 para operação simples.
Já no cenário de escanteios, a Roma tem uma média de 5,5 cantos e o Spezia 4,7. Eu vou operar para mais de 6 pela relevância do jogo. E no cenário de cartões, 2,4 do lado da Roma contra 2,7 do lado do Spezia. Aqui para mim ambos levam cartão. É o que eu computaria aí para vocês. E para finalizar a nossa rodada aí desse domingão, separei o jogo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, o Verdão, enfrenta o outro Verdão, que é o Coritiba. Esse jogo às 18h30. Se a gente der uma olhada, a cotação para o Palmeiras, 1,22. Vai jogar com uma equipe que está bem lá abaixo da tabela. Odd 15 aí para o Coritiba. O Coritiba até agora vem mal, está muito mal na classificação. Já o Palmeiras está em segundo, 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. Não perdeu até o momento, está invicto na competição. 17 gols marcados contra 7 gols sofridos. Eles estão com 16 pontos. Se eles vencerem, vão a 19 e ficam próximos ali ao Botafogo. Então é um jogo muito importante para o Palmeiras, jogando em casa contra uma equipe que não vem bem. Vitória seca ali a 1,22. Vejo o valor por esse cenário de relevância. A odd é baixa? É baixa. Mas é um jogo importante e vai jogar com uma equipe muito inferior. O Coritiba está em último colocado. 8 jogos, não venceu até o momento. Empatou 3 e perdeu 5. 7 gols marcados em 8 jogos e sofreram 17 gols. Estão aqui com 3 pontos. Se eles vencerem, vão a 6. Acho muito difícil vencerem o Palmeiras em casa. 2 cenários para vocês. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, ó, tropa. 4 vitórias e um empate. Vitória seca, quem quiser fazer a 1,22 faz. Ou então mais de 1,5. Vai que por algum milagre o Coritiba marque. Nos últimos 5 jogos também, se a gente olhar, o Palmeiras marcou em casa na maioria. E a maioria deu mais de 1,5. Até mais de 2,5 a maioria deu. E o Coritiba fora marcou aqui nos últimos 3 jogos fora de casa. Então é um cenário aqui que para mim o Coritiba pode ser que faça algum gol. Para mim é jogo para mais de 1,5. Vem de 4 derrotas e um empate. Vem bem mal o Coritiba jogando fora. Eu vou para mais de 1,5. Odd 1,20. Bilhete personalizado. Era o que eu computaria aí para vocês operarem em pré-live. Já no cenário de escanteios, o Palmeiras tem uma média de 8,6 escanteios e o Coritiba 6,1. Eu vou computar 2 cenários para vocês. Quem quiser computar bilhete personalizado, vai para mais de 6 ou mais de 7 escanteios. Quem quiser fazer uma operação simples, eu me arriscaria para mais de 10 escanteios com uma odd em 66. Quem não quiser, opera em canto limite, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, para pegar escanteios aqui na partida. E no cenário de cartões, 2,3 do lado do Palmeiras contra 3,3 do lado do Coritiba. Aqui para mim é jogo para menos 8 cartões. O Palmeiras jogando em casa, acredito que não faça tantas faltas. Para mim é jogo para menos 8 cartões. É o que eu computaria aí para vocês operarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, como que a gente vai, tropa? A gente vai para menos de 4,5 gols no jogo do Real Madrid e menos de 3,5 gols no jogo do Valência. Forma um bilhete com odd 1,73. No momento atual que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está 1,73. Então é assim que a gente vai operar nesse domingão. Muita cautela, sigam a gestão de banca de vocês e coloquem no máximo 3% do capital de vocês por bilhete pronto aqui no canal. É a indicação do bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca, fechou? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, só fortalece aí no like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!